mais de 7 meses, a gente teve a maior tragédia de Petrópolis em termos de deslizamento de terra, de pedra e com mortes. Foram 235 mortos. 235 mortos. Desses 235 mortos, no bairro Alto da Serra, foram 158 mortes, o que representa 70% aproximadamente do total de mortos em toda Petrópolis. Vou repetir. No bairro Alto da Serra, mais atingido, Vila Felipe, Morro da Oficina, aquela região que os ouvintes ouviram muito o noticiário, não só da Band News, mas o noticiário nacional, inclusive, dando ênfase a isso, tamanho da tragédia. No bairro Alto da Serra, das mortes, 70% se concentraram no Alto da Serra. E por que eu estou falando do bairro Alto da Serra e estou retomando a tragédia? Porque hoje eu fui procurado por muitos moradores do bairro Alto da Serra, em Petrópolis, dizendo que os nomes estão saindo no Diário Oficial para que eles retornem às suas casas que estavam interditadas, sob a alegação de que não há mais risco de voltar a morar nesse local. Sendo que todos os moradores que a gente está conversando, e eu desafio a nossa audiência a participar pelo 999026970, todos os moradores, é unanimidade de que não foi feito absolutamente nada no Alto da Serra. Para não dizer que não foi feito nada, parte do barranco que deslizou, segundo os moradores, as vias foram limpas, abertas pelos próprios moradores. Aliás, eu quero pedir para o nosso ouvinte e para a nossa live, a nossa Bruna Bittar, do nosso digital, já vai estar colocando na nossa live, está lá na nossa live. Vocês podem ter imagem, nesse momento, quem puder ir, do que é o Alto da Serra hoje. Rodolfo, o vídeo mostra as pedras soltas com risco iminente de deslizamento. E aí eu tenho a palavra da Aline Bernardes, que tem 24 anos que ela mora naquela região, tem 2 crianças, uma menina de 3 e um menino de 8, que está apavorada, e ela fala as condições hoje do Alto da Serra. Uma pedra que deslocou e desceu, ela só não atingiu essas casas da minha volta porque ela ficou parada numa parede e desceu muito barranco. E esse barranco, agora o caminho está livre, porque os próprios moradores fizeram a limpeza, né? E tem muita pedra solta lá em cima, muita pedra solta mesmo. É medo, é revolta, é insegurança. Eu tenho 2 crianças, um de 8, uma de 4, que está fazendo tratamento psicológico porque eles viram tudo o que aconteceu. Eu não me vejo morando no lugar que eu vou virar para eles e falar que se chover a gente precisa sair correndo. E sair correndo para onde? Para onde? A Silvana de Assis mora há 48 anos no Alto da Serra, tem 3 crianças com ela de responsabilidade. Tem filho pequeno, tem 2 netos. E também fala da mesma situação. Olha, não tem condição de votar. Inclusive o nome dela já saiu no Diário Oficial para que ela volte a morar, deixe de receber aluguel social e volte para o Alto da Serra. Saiu o meu nome no Diário Oficial. Aí eu também só vi o meu nome no Diário Oficial. Tá escrito desinterdição e o nome no diário. Na sexta-feira nós tivemos diário com o prefeito de Petrópolis e ele não falou nada disso. Tava o da Defesa Civil, coronel, não falou nada disso pra gente. Quando foi ontem, meu nome sai no Diário Oficial, desinterdição da minha casa, sem ter feito obra lá em cima. O Diário Oficial foi com data... Então, desinterditando do tipo, podem voltar, tá tudo certo, não pagaremos mais o aluguel social, Exato. Sendo que a pessoa vai lá para a mesma região que estava interditada e que agora está desinterditada, sem ter tido uma obra estrutural por parte da prefeitura, do governo federal, de quem for, para mudar a realidade da instabilidade do solo. Não é nada. A denúncia é gravíssima, as imagens por si só falam. Tá na nossa live, feita pelos moradores. É vídeo de agora, recente. Não é vídeo da tragédia logo depois, não. Detalhe, Rodolfo, detalhe. O Diário Oficial... Se alguém disser que isso aqui tem estabilidade e segurança, desinterditado para ir para casa, briga, tem que prender. Nossa, o Diário Oficial... Olha isso. Pois é, eu convido, vá para nossa live agora. Agora, você vai ver como é que está a situação de Petrópolis. Aí, gente, agora é o Diário isso, Oficial, com o nome da Silvana de Assis. Ela e de outros. Ela é de outros, que vão voltar. Agora, detalhe, Rodolfo, detalhe. O Diário Oficial saiu ontem com data retroativa do dia 20.
Sendo que 3 dias depois, no dia 23, teve uma reunião dos prefeitos com os moradores. E foi garantido aos moradores que eles só iriam voltar depois das obras estruturais que não vieram. Do prefeito, né? Do prefeito, é. Do prefeito Rubens desaparecido da há um bom prefeitura, tempo, né? Do prefeito Rubens Monteiro. Da prefeitura. Secretários. Agora, Briggs, sabe o que eu acho que ele tinha que fazer? O que está acontecendo aí é muito grave, mas me parece, pelo que você me contou, que não é uma exclusividade do Alto da Serra, nem dessas pessoas. Se eles estão, e tem vários nomes do Diário Oficial, desinterditando sem ter feito obra, devem estar fazendo isso à torta e direito pela cidade petropolitana inteira, ou em vários pontos, inclusive naquele morro que foi o foco, o epicentro dessa última tragédia, com mais de 200 mortos. Eu gostaria de saber, não estou dizendo que vocês tenham essa informação agora, duvido, e nem sei se vão conseguir, diante das dificuldades impostas pelo poder público de uma maneira geral, a começar pela Prefeitura de Petrópolis. Quantas casas foram construídas até agora? Rodolfo, mas espera aí, você quer que construam casas em 7 meses? Sim. A China construiu um hospital em 10 dias, no meio da pandemia. Conversem com pessoas da construção civil, que vocês vão ver como hoje, com esses pré-moldados, às vezes inclusive em casas que são feitas em containers, os modelos possíveis, e eles estão metendo um monte de licitação emergencial, poderiam estar comprando isso emergencialmente também, estão metendo várias outras suspeitíssimas, o quanto que eles poderiam estar... Pô, mas você quer que alguém more em container? Pergunta para a pessoa que está debaixo de uma pedra, morando num barranco, que também não deveria estar lá desde o princípio, mas que muitas vezes não tem opção, se ela não prefere ir para um container numa situação de um terreno estável. Óbvio que sim. E eu vou te dizer também uma outra coisa. Se você bota isso, constrói, coloca à disposição, por mais que você não resolvesse de todo mundo nesse prazo, pelo menos começasse a resolver, você também não tem que dar opção para as pessoas, não. Se está em área de risco, fala, meu irmão, desculpa, é isso aqui que você tem. Toma essa casa aqui, tá não sei das quantas, regularizada, tá no teu nome, e você não ficará lá. Você tem uma opção, então você não ficará lá. Então eu queria saber, quantas casas... Algum terreno já foi adquirido para isso? Quantas obras estruturais já foram feitas em encostas? Quantas? A gente tem que ir lá para ver. Porque senão eles vão meter um migué e falar que fizeram, não fizeram nada. Quantas? Eu quero ver se tem uma obra lá. Olha aqui, olha, mexemos nessa encosta. Tá tudo estabilizado já, concretado, não há mais risco nessa região. Quantas pessoas ainda recebem aluguel social? Todas estão recebendo? Ou como a gente lá atrás denunciou, tinha atrasado, tinha gente na Rua da Amargura? O apoio aos comerciantes da Rua Tereza, etc., esse apoio chegou com a tal linha de financiamento que eles saíram correndo para dizer que iam aprovar na Alerj e blá 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 blá? O túnel extravasor, que é fundamental para tirar água na próxima chuva e que a gente anunciou depois de muita encheção de saco da Band News FM com atrasos, o início da obra... Mas continua a obra, eles continuam lá, estão fazendo, quando que eles preveem entregar? Tem 1000 perguntas e questões que estão aí postas e que precisam ser respondidas por eles. Mas se não responderem, a gente precisa cobrar. Claro. Eu queria colocar esse desafio aqui no ar, mesmo que a gente não responda necessariamente amanhã, quem sabe subindo para a Serra, pedindo o apoio de moradores, ouvintes nossos de Petrópolis. A gente tem uma audiência incrível em Petrópolis, a gente precisa futucar isso com calma e voltar com barba, cabelo e bigode aqui no ar para cobrar prefeito Rubens Montempo, governador Cláudio Castro, presidente da República Jair Bolsonaro. Pô, o presidente... sim, ele foi lá. Os recursos, inclusive, repassados e prometidos à época da tragédia, em que ele foi lá do lado do governador Cláudio Castro para dizer que realmente solidarizava e que o governo federal ia fazer tudo o que estava a seu alcance para ajudar Petrópolis, ele estava lá, não estava? Todo mundo então, sobrevoa. O que veio? Sobrevoou e parou lá, etc. O que veio? O que veio? Eu quero saber. O ouvinte que na segunda-feira estava lá, né, na Zé? segunda-feira, é o Adriano. Vai. Band News, bom dia. Eu passei lá segunda-feira, final da Rua Tereza, peguei um ladeirão pra cortar caminho, pra sair voltar pro Rio. Cara, tá tudo destruído, não fizeram nada por essas pessoas. Inacreditável, cara. O descaso do poder público, inacreditável. Eu tenho um amigo que mora no centro de Petrópolis, né? O centro tá, assim, estão fazendo uma maquiagem, mas eu passei no alto da serra, né? No final da Rua Tereza. Cara, tudo destruído, inacreditável. Assim, olha isso. É desolador ver a situação dessas pessoas.
e o que pode ocorrer a curto tempo, porque as chuvas estão voltando. Parece que, cara, eu tô passando um filme aqui na minha cabeça, eu cobri também, junto contigo, a equipe aqui, a tragédia de 2011. É impressionante como é igual, né? É igual. A gente voltou em 2011, nada tinha sido feito, lembra? O Marcos acabou de A escrever gente aqui, apurriou. na catástrofe anterior é a mesma coisa. Cara, não muda. Não Um muda. outro ouvinte, o Marcílio, Rodolfo, vai trazer só mais uma participação. Ele escreveu, mandou até umas fotos que eu tô mandando pro nosso site, pra gente exibir na live. Ele também passou por lá e falou que o cenário, basicamente, de destruição ainda, Ele né, também Zé? mandou um áudio pra gente. Bom dia, Band News. Marcílio falando. Tá aí as fotos aí. Eu estive lá domingo, tá? Lá no bairro de Petrópolis, na cidade de Petrópolis. E tá aí as imagens aí. Ninguém fez nada, obra parada. Túnel extravasor também, parada a obra. Não fizeram dragagem do rio que tem lá, que é o Piabanhas. E até hoje não fizeram nada. Denunciando Olha a aí, gente minha tá, né? gente. Denunciando a gente tá. Você vê que, primeiro, né? Aliás, queria mandar um abraço muito forte, apertado para o Caio Carvalho, que é o nosso diretor de Relações Institucionais, foi ministro do Turismo e é um cara brilhante, uma mente brilhante, está nos ouvindo, está no Rio de Janeiro hoje, está acompanhando a programação agora da Band News FM e, obviamente, assim como a gente aqui no programa, surpreendido, porque a gente se surpreende todos os dias e é bom, né? Porque a hora que você parar também de achar no seu dia a dia que você se movimenta, tem emoções, que você se surpreende com as coisas, é meio que a hora de parar, né? Então, eu me surpreendo todos os dias com essa interação e com essa participação ativa dos ouvintes, desde nos procurar, né, o ouvinte de Petrópolis para denunciar o que denunciou para o Briggs, até o momento em que a gente começa a falar do assunto e as mensagens vão chegando, os ouvintes vão rapidamente, várias e várias mensagens, áudios de pessoas que moram em Petrópolis, ouvintes de lá ou passaram pela região agora, nos últimos dias, no final de semana. E é impressionante que a unanimidade de todos que escrevem para cá, gravam áudios, da destruição da cidade. Não é que a chuva foi no fim de semana passado, minha gente. Não, a chuva foi em fevereiro, não foi isso, Briggs? Em fevereiro a chuva. E dia 15, e até Rodolfo. agora tá tudo 15 de fevereiro. destruído. Agora, você pega lá, quando teve um terremoto no Japão. Ah, Rodolfo, mas você quer pegar o exemplo do Japão? Caramba, a gente tem que ter referências, né, na vida. Eu prefiro pegar as boas referências, pra gente, quem sabe, um dia evoluir, né? Então, você pega o Japão, eu não sei se vocês lembram daquela imagem, quando teve um terremoto, destruiu uma rodovia inteira. Em, sei lá, 7 dias os caras tinham reconstruído a rodovia, que estava toda estilhaçada, assim, toda trincada, um pedaço para um lado, outro para o outro e tal. Tá bom, então eu estou exagerando, pegando o exemplo do Japão. Agora, 7 meses depois, quase 8, a gente está entrando em outubro. Uma tragédia dessas proporções. Foi com mais menos de tempo, Rodolfo, foi 200 6 dias mortos. que eles reconstruíram. Em 6 dias. Pega essa imagem aí, pesquisa que vocês vão ver. A gente teve a maior tragédia de perdas de vidas humanas, maior do que foi a época aquela da região serrana em 2011. Perdemos mais de 200, maior que eu digo é em Petrópolis, mais de 200 vidas em Petrópolis. Todas as autoridades foram para lá para ficar posando em holofote, dizendo que ia fazer. Esse Rubens Botempo sumiu em determinado momento, depois apareceu. Já foi prefeito não sei quantas vezes de Petrópolis, é o maior responsável por essa destruição da cidade imperial de Petrópolis, que é uma joia do nosso Brasil, por onde passa a história brasileira, e está lá muito da nossa história brasileira. E simplesmente, 7 meses depois, a cidade parece que sofreu com a chuva de semana passada. E as promessas não foram executadas. Agora, meu Deus do céu, até quando esses caras vão ficar tratando a gente como otários, enganando a gente, população de Petrópolis? Me desculpe. Não dá para vocês também passarem ao largo disso. O Rubens Bontempo já está pela 3ª vez, sei lá, 4ª vez como prefeito. O vice dele, tal do Mustrange, Paulo Mustrange, já foi prefeito também. A gente não pode também ficar se isentando, não. Ou ele era um gestor magnífico antes? As pessoas têm que entender a responsabilidade. A gente está mostrando na live aí a rodovia toda destruída no terremoto. E depois ela consertada, né, lá no Japão. Meu Deus do céu, que sonho seria esse padrão aqui? Sendo que a gente está lidando com vidas, minha gente. Não é fechar uma rodovia, não.
e deixar de ter o trânsito, a gente está lidando com vidas. É uma pedra que pode rolar numa chuva amanhã na casa de uma pessoa e matar uma criança, uma família, um idoso. E eles estão levando dessa maneira. Nossa equipe vai entrar de cabeça nesse assunto, com o apoio dos ouvintes, e vai levantar o que foi feito até agora. Vocês podem ter certeza que o resultado é triste, lastimável, revoltante, de provocar indignação em qualquer um. Obrigado, Briggs. Abraço, Rodolfo. Antes da gente tocar um barco, trazer um intervalo, vou só uma informação de momento. Um carro escorregou agora na Grajaú, né, Zé? É, o Jonas taxista, viu? Bom dia, Band News. É só para pedir para corroborar aí que o pessoal tomar cuidado aqui na Grajaú, Jacarepaguá. Agora passou um fusquinha por mim, logo na subida no começo, sentido Jacarepaguá, a toda velocidade. Quando ele fez a curva, ele rodou e bateu na mureta, né? Mas ele conseguiu sair, encostar no canto, e tá um casal, parece que não se machucaram. Mas para pedir para tomar cuidado, porque a Grajaú tá um sabonete. Não tá aí, Grajaú tá um sabão. Eu sempre lembro do meu amigo Luizinho, que lá na Grajaú, como um sabonete, foi parar num poste. Felizmente, ele ficou bem, cara, porque não é brincadeira, não. A Grajaú vira mesmo. O alto também, um pouco menos, mas também vira. Então, cuidado com chuva, minha gente. Vá devagar. Você viu que ele falou, olha, o cara me passou aqui em alta velocidade. Então, não dá pra achar que, entendeu? Rubinho Barrichello, sabe? E que vai ter toda a técnica do mundo, até porque muitas vezes os carros não estão nem preparados para isso. Antes que a Agatha faça alguma gracinha com relação a eu ter falado do Rubinho Barrichello, alguma coisa em referência ao Rubinho, deixa eu seguir aqui em frente para dar uma notícia. Peraí, o Saulo Falconeri me escreveu: Rodolfo, você falou sobre esses condomínios containers aqui na Barra, na Avenida das Américas, ao lado do Recreio Shopping, sentido Guaratiba, tem um que foi feito dessa maneira. Muito bonito, inclusive, ele está dizendo. Isso está se expandindo pelo mundo, minha gente, esse tipo de construção. Os caras metem prédio de pé em semanas. 10 e 25. Rodolfo, tem casa pré-moldada de madeira também. Isso. Estados Unidos é direto. Isso. Quando eu fui com as crianças há alguns anos lá pra Disney, naquela região mesmo dos parques, você não tem noção, eles subiam no prédio, você passava no dia seguinte e falava, que isso? Já tá assim? Negócio impressionante. A construção civil, não estou dizendo que todo mundo tem que caminhar para isso, mas se pegar esse terreno, constrói um baita de um prédio para já abrigar dezenas de famílias, vamos andando, vamos tirando. Aposto que não tiraram uma pessoa através dessa maneira desde a chuva de Petrópolis.